mãe vai até um segurança do shopping e diz que o seu filho simplesmente desapareceu. Então, o segurança ajuda ali, vai olhar nas câmeras de segurança junto com a polícia, mas eles encontram algo bem suspeito. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like, vocês sabem, isso é muito importante. Deixa um comentário também dando a sua opinião. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Dawan Christian Sims nasceu em 29 de outubro de 1990, filho do casal Dawana Harris e Zachary Sims. Ele amava assistir TV, principalmente quando estava passando Power Rangers. Seus pais eram separados, então às vezes ele passava um tempo com o pai, mas morava com sua mãe em Lavonia, no Michigan. Ele foi descrito como um garotinho muito doce, que adorava jogar basquete e estar ao ar livre. No dia 11 de dezembro de 94, um domingo, Dawana, de 25 anos, acordou perto das 10 horas e separou algumas roupas que precisavam ser lavadas. Pouco depois, ela e seu filho foram até a lavanderia. Enquanto estava na lavanderia, o garotinho ficou assistindo aos desenhos que estavam passando na TV que tinha por lá. Depois de terminarem as roupas, foram até a casa da avó para pegar um aspirador emprestado. Depois, Dawana decidiu que precisava fazer algumas compras no shopping, pois o Natal estava se aproximando e de início ela planejava deixar o Dawan em casa com o namorado, mas o seu namorado estava tirando uma soneca naquele momento, então não teria como ele cuidar do garoto e por algum motivo ela também não quis acordá-lo, então acabou levando o garotinho junto. Por volta da 1h30 da tarde, a Dawana e o Dawan partiram para o shopping, Wonderland. O local ficava mais ou menos uns 30 minutos de carro da casa deles. Dawana estacionou seu carro e foi em direção a uma loja que estava bem cheia naquele fim de semana. O garotinho até pediu para a mãe se podia levar uma fita VHS de um desenho, mas ela não deixou, pois a fila dos caixas estava muito longa. Depois eles se dirigiram até um corredor do shopping e estavam caminhando, mas o filho dela estava atrás dela. Ela estava na frente por algum motivo, não estava segurando a mão do garotinho, nem nada, e teve um momento que ela fez uma pergunta para ele, mas ele não respondeu. Então, quando ela se virou, ele não estava atrás dela. Então ela achou aquilo estranho, mas viu que bem do lado tinha uma loja de brinquedos. Ela acreditou que o garotinho pudesse ter entrado, se distraído com algum brinquedo, alguma coisa. Então ela foi até lá, olhou por todos os corredores, mas ele não estava em lugar nenhum. Dawana foi até algumas outras lojas procurando por seu filho por cerca de 30 minutos. Mas quando ela percebeu que ele estava desaparecido, ela foi até um dos seguranças do shopping e contou o que estava acontecendo. Inicialmente, a equipe de segurança não estava muito preocupada. Não era incomum que o shopping tivesse uma criança desaparecida, especialmente na época das festas de fim de ano. A maioria dos casos tinha um desfecho rápido quando as crianças eram encontradas, normalmente em um fliperama, no cinema ou numa loja de brinquedos. Por causa disso, não havia um protocolo real sobre o que fazer se uma criança não fosse localizada. O segurança e Dawana continuaram a revistar o shopping por 1 hora, mas não havia sinal de Dawan. Agora, extremamente preocupado com o desaparecimento da criança de 4 anos, o segurança do shopping contatou o departamento de polícia, que respondeu imediatamente. A polícia, juntamente com o segurança do shopping, continuaram as buscas no local. Eles notificaram os funcionários de todas as lojas para procurarem por um menino que correspondesse à descrição do Dawan. Em seguida, a polícia revistou todas as lojas e banheiros. Havia até áreas que não eram acessíveis ao público, que foram acessadas pela polícia em busca da criança. Todas as áreas grandes o suficiente para caber uma criança pequena foram vasculhadas, mas Dawan não estava em lugar nenhum.
Um pouco depois, Dawana disse aos investigadores que sua mãe, a Beverly, ela trabalhava no outro lado do shopping em uma loja. O segurança e a polícia não entenderam por que a Dawana não tinha falado sobre isso antes, então eles até verificaram se o garotinho, por um acaso, não estava com a avó, mas ele realmente não estava por lá. Dawana disse à polícia que ela e seu filho entraram por uma loja e depois saíram para a área do shopping. 2 policiais levaram a Dawana até essa tal loja para refazer os seus passos. Funcionários da loja disseram aos policiais que tinham câmeras de segurança na entrada e também na saída. Eles puderam ver o vídeo e pediram a Dawana que apontasse ela e o Dawan no vídeo. Por volta da 1h44, na filmagem, ela apontou para uma mulher que estava com uma criança pequena. Na fita, a dupla caminhava em direção à saída que dava acesso ao shopping. A mulher parou e virou-se para falar com o menino. A filmagem mostrou a mulher e a criança saindo para a área do shopping, e Dawana disse que tinham certeza que eram eles na imagem. Então deduziu que o garoto foi sequestrado dentro do shopping. Eles procuraram por alguém na filmagem voltando para a loja com Dawan, mas não viram ninguém. A polícia conseguiu ampliar a imagem e deixou a dupla ali bem visível para confirmar se era realmente ela e seu filho. A mulher vestia uma jaqueta marrom com um emblema branco e capuz. Ela também estava com um boné de beisebol. Dawana, sentada ao lado deles, usava uma jaqueta preta sem emblema ou capuz e sem boné de beisebol. A polícia disse a ela que a mulher claramente não era ela. Ela insistiu que era ela, mas estava evidente de que aquela mulher no vídeo não era ela. Dawana finalmente disse que achava que afinal não era ela então. Ela continuou apontando as pessoas na filmagem, para pessoas aleatórias, dizendo que era ela e o Dawan, e até apontou para uma menina uma vez, dizendo que era o seu filho. Os investigadores continuaram assistindo ao vídeo com ela. Eles não conseguiram encontrar o Dawan em nenhuma das filmagens, apenas a Dawana sozinha. Várias testemunhas disseram que viram ela chegar sozinha no shopping, mas ninguém se lembrava de ter visto um menino com ela. Os investigadores agora estavam preocupados com o fato de Dawan nunca ter estado no shopping naquele dia. Eles não tinham nenhuma evidência de que isso aconteceu. O shopping fechou às 6 horas da tarde, mas os policiais e seguranças continuaram a busca até às 7 horas. Muitas das lojas permaneceram abertas para a polícia fazer uma busca minuciosa em tudo. Randy Pfeiffer, segurança do shopping no dia do desaparecimento de Dawan, diz que sentia que Dawana estava agindo exatamente como ele imaginou que uma mãe agiria se seu filho desaparecesse. Para ele, o comportamento dela foi normal. Assim que o pai do garoto foi avisado do desaparecimento, ele compareceu ao shopping para auxiliar nas buscas e tirar algumas dúvidas. Ele estava muito chateado, não conseguia entender como Dawana deixou aquilo acontecer. Ele cooperou com os investigadores e deu-lhes o máximo de informações que pôde. Ele só queria saber onde seu filho estava. À medida que se tornou mais óbvio que Dawan não estava no shopping naquele dia, a polícia fez mais perguntas sobre o que ela e o Dawan tinham feito na noite anterior e o que tinham feito antes de irem ao shopping. Cada vez mais suspeitas recaíam sobre Dawana. Muitos especularam que algo aconteceu com o garotinho na noite anterior ou antes dela ir ao shopping. Sua casa foi revistada assim como o entorno, mas não havia nenhum sinal dele e nem nada suspeito. Embora a polícia tenha deixado claro que não acreditou na história de Dawana, a sua família parecia estar do lado dela. A Beverly, a mãe dela, disse que eles estavam concentrando a investigação apenas em sua filha, por causa de outro caso que ainda era muito comentado. Uma mãe na Carolina do Sul, Susan Smith, acusou um homem negro de sequestrar seus 2 filhos. Mas a polícia acabou descobrindo que a própria mãe havia assassinado seus próprios filhos. Beverly disse que provavelmente era por isso que os policiais não estavam explorando nada além de sua filha. A polícia levou Dawana de volta ao shopping um dia depois para que ela refizesse seus passos mais uma vez, na esperança de que ela se lembrasse de algo que pudesse ajudar. Mas nada novo foi descoberto. Ela fez então 2 testes do polígrafo. Nesse primeiro teste, ela não passou. No segundo, em algum momento do teste ali, ela ficou com muita raiva e arrancou a folha ali do aparelho que estava realizando o teste e realmente é bem suspeito esse comportamento dela
quando fez o teste do polígrafo, o pai da criança também fez o teste e ele passou sem nenhum problema. Dawana disse que os investigadores não estavam muito preocupados com o desaparecimento do seu filho. Ela disse que isso acontecia porque ele era negro e que os investigadores estavam mais preocupados com o desaparecimento de brancos. A polícia, o FBI, o Departamento de Polícia de Detroit e a polícia do estado de Michigan ajudaram na investigação. Eles estavam esgotando seus recursos, mas não estavam mais perto de encontrar o Dawan. A polícia estava recebendo vários telefonemas sobre possíveis avistamentos do menino, mas nenhum deles foi confirmado. Sem novas testemunhas ou pistas e Dawana mantendo sua história de que seu filho foi sequestrado, infelizmente o caso esfriou. Cerca de 3 meses após o desaparecimento dele, Dawana casou-se com seu namorado. Alguns especulam que isso foi feito rapidamente para que os dois não tivessem que testemunhar um contra o outro, caso a situação surgisse. Um pouco tempo depois, ela se mudou para a Carolina do Norte. Ela teve 2 filhas com um novo marido. Em agosto de 96, Dawana teria sido presa por agressão, com a acusação de ter apontado uma faca para o marido, porque ele havia saído e a deixou sozinha com o bebê. Em 2019, um jovem chamado Mike Cash começou a postar no Facebook que acreditava ser o menino desaparecido. Ele disse que seus pais mentiram para ele sobre partes de sua infância. Ele sempre acreditou que uma foto dele quando era mais jovem tinha uma forte semelhança com uma foto tirada do Dawan pouco antes do seu desaparecimento. Mike alegou que entrou em contato com a Dawana no Facebook, mas ela o bloqueou. Um teste de DNA foi feito, mas não correspondeu. Amigos de Dawana no Facebook notaram que ela nunca postou nada sobre seu filho desaparecido. A teoria mais forte nesse caso é que ela foi responsável pelo desaparecimento do Dawan, quer tenha sido intencional ou acidental. Uma teoria sugere que Dawana vendeu seu filho, possivelmente a alguém que queria ter um filho, mas não conseguia ter, ou para uma rede de tráfico. Outra teoria surge que Dawana ou o seu namorado assassinou Dawan. Alguns acreditam que o namorado dela não queria um filho naquela época, então Dawana se livrou do garotinho. Há um boato que circula na internet de que Dawana ficou furiosa quando seu filho fez xixi na cama e ela o matou, com sua mãe e namorado ajudando a encobrir o assassinato e a se livrar do corpo. Outra possibilidade é que Dawan sofreu algum tipo de acidente e morreu. Com medo das consequências, talvez Dawana e seu namorado tenham se desfeito do corpo do garoto. Algumas fontes afirmam que a avó, a Beverly, fez uma grande apólice de seguro de vida para o neto antes do seu desaparecimento. Em 10 de dezembro de 2020, Dawana morreu de causas desconhecidas em sua casa na Carolina do Norte. A história dela sobre o desaparecimento do filho nunca mudou. Embora o caso ainda esteja aberto, ele é classificado como um caso arquivado. No que diz respeito a declarar se Dawana está vivo ou morto, obviamente durante este período é desanimador para nós não termos recebido quaisquer outras dicas ou qualquer outra informação, disse Ron Tyke, o capitão da polícia. Não creio que houvesse uma única pessoa que acreditasse no que ela estava nos contando, principalmente porque a história não era verdadeira. Era quase impossível acreditar em qualquer coisa que ela tenha nos contado. A história foi inventada desde o início. Não creio que a ideia original fosse que ele tivesse sido morto. Havia tantas possibilidades sobre o que estava acontecendo, mas as evidências não correspondiam ao que ela estava dizendo, disse o capitão. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso realmente muito estranho. O que vocês acham que aconteceu? Provavelmente esse garotinho nunca esteve no shopping mesmo. Provavelmente a mãe está envolvida, é o que a maioria das pessoas acreditam, mas nunca foi encontrado nenhuma prova que dissesse que foi realmente isso que aconteceu. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.